O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, teve uma mensagem muito clara esta semana para o Conselho de Segurança da ONU. Israel não vai sair da Judéia e Samaria. Vamos assistir ao vídeo. E se este Conselho realmente quiser trazer segurança e estabilidade para a região, ele precisa entender uma verdade simples. Nós não vamos a lugar nenhum. Quando orador após orador se refere à violência dos colonos, isso é um insulto a milhares de anos de história judaica contínua na terra de Israel. Os judeus nunca foram e nunca serão colonos na Judéia e Samaria. Bem-vindo de volta ao Judeu Cajun, aqui na JNS TV. Eu sou Josh Heston, e como você viu, falando no Conselho, focado no conflito árabe-israelense e no futuro da região. Danon rejeitou a ideia de que as comunidades judaicas na Judéia e Samaria deveriam ser removidas e invocou a conexão milenar do povo judeu com a terra. Seus comentários ocorrem enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reuniu esta semana para mais uma discussão focada no chamado conflito árabe-israelense, com Israel mais uma vez no centro do debate. Danon aproveitou a oportunidade para dar um recado direto: Israel não vai a lugar nenhum. Danon também rebateu a pressão internacional sobre as comunidades judaicas na Judéia e Samaria, afirmando que a conexão histórica do povo judeu com a região é inegável e que essas comunidades continuarão a crescer. Mas isso também levanta uma questão mais ampla. Com guerras e crises humanitárias acontecendo em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo, por que o Conselho de Segurança da ONU continua dedicando tanta atenção ao Estado judeu? A resposta é simples: sem judeus, não vira notícia. Quando Israel e os judeus estão envolvidos, a ONU convoca sessões de emergência do Conselho de Segurança repetidas vezes. Eu não ficaria surpreso se eles decidissem se reunir para falar sobre Israel às 5 da manhã no dia de Natal. Mas com genocídios reais acontecendo na África e guerras ao redor do mundo, só silêncio por parte da ONU. Que vergonha para aquelas nações da ONU que agravam o conflito e espalham mentiras contra o Estado de Israel e o povo judeu. Falando ainda sobre a ONU, e se alguns dos números usados ao redor do mundo para acusar israelenses de violência de colonos forem baseados em incidentes que as forças de segurança de Israel dizem que, na verdade, foram ataques árabes. Um novo relatório especial examinou os dados da ONU sobre a violência na região e encontrou sérias dúvidas sobre como alguns desses incidentes são classificados. A JNS noticiou essas descobertas nesta semana. A ONU possui um banco de dados amplamente citado por governos, diplomatas e pela mídia internacional ao discutir o que chama de violência relacionada a colonos na Judéia e Samaria. Mas uma nova investigação do Press Service of Israel, ou TPS, publicada pela JNS, está levantando questões sobre o que realmente está sendo contabilizado. E um caso em particular ilustra a controvérsia. Em 27 de janeiro, a violência irrompeu na região de Massafar Yatta, nas colinas do sul de Hebrom. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, ou OCHA, registrou o incidente como um ataque em larga escala por colonos israelenses. De acordo com o relato da ONU, cerca de 100 israelenses invadiram comunidades palestinas, atacaram moradores, roubaram centenas de ovelhas, danificaram propriedades e feriram pessoas. Mas as comunicações militares israelenses e outros materiais analisados pela TPS descrevem uma sequência de eventos bem diferente. De acordo com esse relato, árabes primeiro atacaram um pastor judeu com pedras, feriram-no e roubaram seu rebanho. Forças israelenses posteriormente vasculharam a área e recuperaram algumas das ovelhas. Então, como esse incidente acabou no banco de dados de violência relacionada a colonos da ONU? Essa é a questão central levantada pela investigação. A definição de violência relacionada a colonos da OSHA é mais ampla do que o termo pode sugerir. Pode incluir violência, intimidação ou danos à propriedade cometidos por israelenses, ou incidentes envolvendo civis israelenses na Judéia e Samaria. E de acordo com a própria metodologia da OSHA, nem todos os detalhes são confirmados de forma independente antes de um incidente ser inserido no banco de dados. Isso significa que um árabe atacando um israelense atacando um árabe, ou um incidente em que a responsabilidade permanece em disputa, pode, potencialmente, aparecer dentro da mesma categoria mais ampla. E os números levantam outras questões.
A OSHA relatou cerca de 1.800 incidentes de violência de colonos em 2025. Enquanto isso, a polícia de Israel investigou 967 casos de violência semelhante. E apenas 61 resultaram em acusações formais. O pesquisador israelense, coronel da reserva Gabi Suboni, diz que a discrepância levanta sérias questões sobre como os incidentes estão sendo contabilizados. A investigação também examinou milhares de casos no banco de dados da ONU. Meir Deutsch, diretor-geral do movimento Regavi, disse à TPS que sua organização obteve um banco de dados da OSHA contendo cerca de 8.200 casos e os analisou individualmente. Ele disse que alguns incidentes, com base nas próprias descrições da OSHA, pareciam ter sido iniciados por palestinos ou não correspondiam ao que a maioria das pessoas entenderia como o chamado ataque de colonos. E há uma distinção importante. Os investigadores reconhecem que israelenses cometeram atos de violência e que esses crimes devem ser investigados e processados. A questão não é se essa violência existe. A questão é se as organizações internacionais estão identificando corretamente quem cometeu um ataque, e se incidentes controversos estão sendo colocados em uma categoria que depois é usada para retratar civis israelenses como agressores. O relatório apresenta vários exemplos. Em março, um israelense de 18 anos, Yehuda Sherman, foi morto em um incidente envolvendo um motorista árabe. Inicialmente, a OSHA descreveu o incidente como uma colisão, mas, de acordo com uma declaração posterior do Shin Bet, o motorista palestino admitiu que perseguiu intencionalmente o veículo de Sherman e acelerou contra ele, tornando isso um ataque terrorista, de acordo com a agência de segurança israelense. Em outro caso, perto de Calândia, que fica nos arredores de Jerusalém, a OSHA informou que forças israelenses atiraram e mataram um homem árabe. Mas a polícia de fronteira disse que o homem havia saído de um veículo e aberto fogo contra uma força israelense com um fuzil M16 antes de ser morto no confronto. E em um terceiro caso, a OSHA informou que forças israelenses e colonos mataram um adolescente palestino durante um confronto por causa de gado em Samaria. Mas um vídeo analisado pela TPS apresentou uma sequência diferente. Árabes teriam supostamente roubado ovelhas de uma comunidade israelense, e um confronto ocorreu quando israelenses foram procurar os animais. Uma fonte das FDI disse que um adolescente foi baleado depois que soldados foram atacados com pedras. A preocupação maior é o que acontece com esses números depois que eles são publicados. Os números da OSHA são citados internacionalmente em discussões sobre a política israelense, sanções e pressão diplomática. Na verdade, a União Europeia sancionou indivíduos e organizações israelenses em maio passado, pelo que descreveu como violência extremista de colonos. Um dos alvos foi a Regavim e seu diretor, Meir Deutsch. E críticos do sistema da ONU argumentam que incidentes disputados ou classificados de forma imprecisa podem, portanto, ter consequências muito além de uma planilha. Eles podem influenciar como Israel é retratado ao redor do mundo. A TPS fez perguntas detalhadas à OSHA sobre como ela verifica os incidentes, se separa ataques confirmados por judeus de casos disputados, se incidentes iniciados por árabes podem aparecer no banco de dados, e se as entradas são corrigidas quando constatações posteriores das forças de segurança contradizem o relato original. OSHA não respondeu. A União Europeia também não abordou diretamente se dados da ONU ou outros relatórios de campo contribuíram para suas decisões de sanções. E isso deixa uma pergunta muito importante. Quando organizações internacionais publicam estatísticas sobre a chamada violência de colonos, elas estão realmente medindo a violência dos colonos? Ou será que às vezes estão medindo conflitos envolvendo israelenses e palestinos, sem determinar com precisão quem começou? Porque, uma vez que esses números entram no sistema internacional, eles podem se tornar muito mais do que estatísticas. Eles podem moldar manchetes. Eles podem moldar políticas. E eles podem moldar a compreensão do mundo sobre o que realmente está acontecendo aqui em Judéia e Samaria. Seguindo em frente, uma célula terrorista que supostamente planejava um ataque a uma cerimônia que marcava o retorno de famílias judias a Ganei Neem, no norte da Samaria, foi frustrada esta semana. Forças de segurança israelenses prenderam 3 suspeitos de terrorismo procurados em Jenin, que eram suspeitos de planejar um ataque iminente.
De acordo com um comunicado conjunto da Polícia de Israel, das FDI e do Shin Bet, Yamam, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo de Israel, agiu com base em informações precisas do Shin Bet e invadiu um prédio onde os suspeitos estavam escondidos, prendendo todos os três. Os suspeitos foram transferidos para o Shin Bet para mais interrogatórios. As autoridades israelenses não identificaram publicamente o alvo pretendido, mas, de acordo com o correspondente militar do Canal 14, Hillel Biton Rosen, a célula estava planejando atacar a cerimônia que marcava o restabelecimento da comunidade de Ganei Nem. O chefe do Conselho Regional de Samaria, Yossi Dagan, disse que a tentativa de ataque demonstrou que os terroristas entendem o significado estratégico do retorno de Israel ao norte da Samaria. Não vamos nos intimidar e não vamos parar, disse Dagan. Ele acrescentou: 21 anos após a expulsão, voltamos para Ganei Nem e vamos estabelecer ainda mais comunidades no norte da Samaria. Ele também disse que o terrorismo não vai determinar onde os judeus vivem na terra de Israel. Agora, isso poderia ter sido um incidente com muitas vítimas, mas graças à polícia e ao restante do aparato de segurança, um grande ataque terrorista foi frustrado. Apenas algumas horas antes, vi que o Hamas já estava ameaçando Israel por causa da criação da comunidade de Ganim. E agora, esse anúncio. Tudo o que posso dizer é que Deus abençoe os serviços de segurança por terem impedido que esse mal se concretizasse. Eu ia falar sobre o retorno a Gunning mais tarde, mas é apropriado discutir isso agora, depois desse milagre que acabamos de receber e do ataque frustrado. Na quinta-feira, 13 de agosto, famílias judias retornaram a Ganim, renovando a comunidade. O retorno marca mais um passo no esforço de reconstruir as comunidades judaicas do norte da Samaria. E as famílias não voltaram sozinhas. Uma unidade da Yeshiva Bnei David L também está sendo estabelecido, tornando-se parte da comunidade renovada e fortalecendo a presença judaica na região. O retorno a Ganeinim aconteceu poucos dias após o estabelecimento de outra nova comunidade no norte da Samaria, Emek Datan, onde 22 famílias pioneiras se mudaram. De acordo com o Conselho Regional da Samaria, Emek Datan é a quinta comunidade que eles estabeleceram em menos de um ano. Todo esse esforço segue uma decisão do gabinete, tomada há cerca de um ano, sob o comando do ministro da Defesa Israel Katz e do ministro das Finanças Bezalel Smotrich. O Conselho Regional da Samaria afirma que seu plano de conexão mais amplo prevê o estabelecimento de 19 novas comunidades em todo o norte da Samaria. O chefe do Conselho Regional da Samaria, Yossi Dagan, descreveu o retorno a Ganeinem como um momento de correção histórica. Ele disse: em vez de desenraizar, estamos construindo. Em vez de nos retirar, estamos estabelecendo comunidades. Dagan disse que o objetivo vai além de simplesmente reconstruir as 4 comunidades que foram destruídas. Ele disse que a população judaica no norte da Samaria continuará a crescer. Ele afirmou que Ganim está sendo reconstruída e que o norte da Samaria como um todo está voltando à vida. O povo de Israel está voltando para casa. Para as famílias que fizeram a mudança, o retorno é algo profundamente pessoal. Alon Kudsky, presidente do grupo fundador de Ganim, disse que as famílias estavam deixando suas zonas de conforto e assumindo o que ele chamou de uma missão importante. Ele disse que é emocionante e alegre voltar para uma região que foi abandonada, ver as ruínas de 21 anos atrás. Saber que esses lugares estavam esperando por nós e retornar a eles. Mais uma vez, há 21 anos, Ganim foi desmantelada. As famílias judias agora retornaram. Seguindo em frente, um novo relatório do Palestinian Media Watch está acusando a autoridade palestina de promover uma forma cruel de antissemitismo. Desta vez, culpando os próprios judeus pela perseguição que sofreram na Europa. O relatório foca em uma coluna de 8 de agosto no jornal oficial da Autoridade Palestina, Al-Hayat Al-Jadida. O colunista Hassan Hamid escreveu que o mundo ocidental sofreu muito com o que ele chamou de padrões de comportamento vergonhosos dos judeus nos países europeus, e afirmou que o Ocidente apoiou o sionismo porque queria se livrar dos judeus e livrar a sociedade ocidental deles. Em outras palavras, ao invés de condenar o antissemitismo e a perseguição aos judeus, o artigo culpa os próprios judeus e descreve a remoção deles da sociedade europeia como uma forma de limpeza. Mas a retórica antissemita não parou por aí. O artigo retratou os israelenses como inerentemente racistas, enganadores e sedentos de sangue, afirmando que os escritos judaicos estão cheios de mentiras, um desejo por sangue e um ódio sombrio. Em seguida, repetiu outra acusação antissemita clássica, de que o judaísmo em si ensina a eliminação dos não-judeus. O Palestinian Media Watch alerta que esse tipo de retórica não é simplesmente revisionismo histórico ou crítica política.
Ela demoniza judeus e israelenses como inerentemente maus. E a organização argumenta que isso cria uma justificativa ideológica para a violência e o terrorismo contra eles. E é isso que torna isso particularmente significativo. Isso não é propaganda do Hamas. Isso apareceu no jornal oficial da Autoridade Palestina. Então, enquanto os governos ocidentais continuam promovendo a Autoridade Palestina como um possível parceiro para a paz, relatos como esse levantam uma questão muito básica. O que acontece quando a liderança da Autoridade Palestina continua promovendo narrativas antissemitas que retratam os judeus como um mal que deve ser eliminado? E essa é a questão que o Palestinian Media Watch diz que a comunidade internacional precisa enfrentar. Seguindo em frente, um novo esforço está em andamento no norte da Samaria, para evitar que motoristas israelenses entrem acidentalmente em áreas controladas pela Autoridade Palestina. E isso acontece depois que uma mãe israelense e seu filho escaparam por pouco de uma tentativa de linchamento. O JN informou esta semana que o Partido Sionismo Religioso instalou novas placas de direção em todo o norte da Samaria, orientando os motoristas em direção às comunidades judaicas, incluindo Mavodotan, Emek Emekdotan, Homesh e Sanur. A iniciativa segue o incidente ocorrido na semana passada, em que uma mãe israelense e seu filho entraram acidentalmente em Jenin. Discutimos isso detalhadamente no programa da semana passada. Caso você não tenha visto, uma multidão palestina cercou o veículo deles, jogando pedras e tijolos e tentando abrir as portas do carro. Os dois conseguiram escapar e chegaram a um posto de controle das FDI. O parlamentar do Partido Sionismo Religioso, Simcha Rothman, disse ao JNS que judeus que entram na área A da Judéia e Samaria enfrentam perigo de morte. Rothman disse que a situação expõe o que ele descreveu como 2 pesos e 2 medidas. Árabes podem viajar livremente pelas cidades israelenses, enquanto judeus que entram em cidades controladas pelos palestinos podem enfrentar violência mortal simplesmente por serem judeus. Outro parlamentar do sionismo religioso, Ohad Tawil, argumentou que a lição que Israel aprendeu é que vácuos de segurança são rapidamente preenchidos pelo terrorismo. Ele apontou para o crescente número de comunidades judaicas e o aumento da presença das FDI no norte da Samaria, dizendo que isso ajudou a estabilizar a região. E os números são significativos. Segundo a organização Socorristas Sem Fronteiras, terroristas palestinos atacaram israelenses na Judéia e Samaria mais de 5.000 vezes em 2025, incluindo milhares de ataques com foguetes, centenas de ataques com coquetéis Molotov e o lançamento de artefatos explosivos. 24 israelenses foram assassinados na Judéia e Samaria no ano passado. 24. A mensagem por trás das novas placas é simples. Em Samaria, saber por onde você está dirigindo pode ser uma questão de vida ou morte. E, finalmente, uma grande melhoria no turismo está em andamento na comunidade israelense de Kdumim, em Samaria, com mais de 8 milhões de shekels sendo investidos em novos projetos de lazer e hospitalidade. Isso inclui um novo parque ninja e um complexo de aventuras, que estarão abertos ao público gratuitamente. O concelho também está melhorando o Parque Natural Senerim local e planejando um novo calçadão histórico com vista para o Monte Gerizim e o Monte Ebal, a área bíblica associada à entrada dos israelitas na terra de Israel. E para acomodar os visitantes, Kdumim está investindo cerca de 7 milhões de shekels em uma grande reforma e expansão de sua pousada. O prefeito de Kdumim, Oziel Vatik, diz que o objetivo é estabelecer a comunidade como um importante polo turístico, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida dos moradores locais e atrai visitantes de todo Israel. É sempre ótimo ver cada vez mais realidades no terreno como símbolo da permanência judaica em nossa terra bíblica e histórica. E é por isso que eu sempre gosto de trazer esse tipo de história. É raro que um novo parquinho, ou parque ninja, seja mencionado como notícia de última hora. Mas em Judéia e Samaria, cada parquinho, pérgola ou construção é extremamente importante para o nosso futuro como judeus na terra de Israel. E é isso para o Judaication desta semana. Obrigado à nossa produtora Bárbara Kamenov, ao engenheiro Aram Vangelanter aqui na mesa, Zach Sickerman, Wayne Lifshitz, gerente da estação, Yuri Tsvetetsky, editora de vídeo Ksenia Pelichenko e a estagiária Raya Montin. Não se esqueça de mandar um valeu demais, se inscrever, confira todo o conteúdo incrível na JNS TV e acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication na JNS TV.